Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar neste tempo e que possamos aproveitar as oportunidades para conhecer mais a Deus, conhecermos mais a nós mesmos e conhecermos também aqueles que estão à nossa volta. Que seja também um tempo de aproveitar para darmos um bom exemplo e para sermos luz no meio de tantas trevas. Talvez alguns perguntam a ser luz como, se eu não saio de casa. Pois, a ser luz para aqueles que estão mais próximos, em primeiro lugar, mas ser luz também para aqueles com quem contactamos nas redes sociais, contactamos via internet, via telefone, sermos referência para essas vidas. E hoje trago o Salmo, o primeiro, o número 1, é o Salmo verdadeiramente cheio de conhecimento, um Salmo de sapiência, que nos fala acerca da diferença entre o homem e a mulher, o varão que teme a Deus e aquele que a Bíblia chama de ímpio, que não teme a Deus. Vamos ler então o Salmo número 1 e meditar nele rapidamente neste tempo. Diz assim então a palavra do Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então nós temos aqui conselhos de sabedoria. Devemos verdadeiramente ter atenção. E começa por bem-aventurado, feliz, abençoado. É aquele que verdadeiramente não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então há uma escolha que tem que ser feita. E a escolha é viver segundo a palavra de Deus, que vem no verso 2, viver segundo valores que não são os valores da maioria muitas vezes, que são os valores do nosso Senhor, que são os valores da sua santa palavra, e que não anda segundo os conselhos daqueles que não são tementes a Deus, daqueles que não vivem uma vida de acordo com as palavras de Deus, daqueles que vivem como se Deus não existisse. Pior, a palavra ímpio é daqueles que vivem praticando o pecado, a impiedade. Então nós temos de ter muito cuidado com quem nos aconselhamos. Nós estamos a viver dias onde é muito fácil recebermos conselhos que à primeira vista nos parecem ser acertados, serem conselhos de sabedoria, e hoje nós temos acesso à informação como nunca aconteceu. Em todas as décadas, nós temos acesso à informação. Qualquer dúvida que surja na cabeça, eu sou assim, qualquer dúvida que me surja, logo vou ao Google pesquisar, logo procuro tentar me informar. E isso é no imediato. Às vezes damos por nós aqui em casa, às vezes a ver aqueles programas com curso de perguntas gerais, às vezes na altura paramos ali um pouco e estamos a ver as perguntas e às vezes damos por nós a pesquisar a resposta. Queremos saber a resposta no imediato. E às vezes damos também connosco a ler conselhos de pessoas que não temem a Deus, a seguir youtubers que não temem a Deus, a seguir os conselhos de pessoas que não vivem segundo a palavra de Deus. E a palavra é muito clara no Salmo 1. Bem-aventurado, feliz será, abençoado será o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Depois há a segunda frase. Nem se detém no caminho dos pecadores. Às vezes nós temos que passar por lá, quando vamos ajudar esses pecadores a conhecerem a verdade que os pode libertar. Às vezes nós temos que passar por lá, quando temos que fazer alguma situação devido ao nosso emprego, às nossas funções, seja qual for, temos de passar pelo caminho dos pecadores. Mas uma coisa é passar pelo caminho dos pecadores e outra coisa é nos deter no caminho dos pecadores.
Há uns anos atrás eu estive em Amsterdão, numa reunião, e existe ali uma zona, Red Zone, zona vermelha, uma zona que nós tínhamos que passar só no início, não tínhamos que entrar lá dentro, mas tínhamos que passar no início. E para mim foi um choque porque não estava habituado, estamos a falar de alguns anos atrás, e ainda hoje não estamos habituados em Portugal, ainda que há tentativas para que seja legalizada a prostituição, mas não estava habituado a nada. Passar numa rua e ver numa montra uma mulher, uma moça nova, seminua, a dançar, numa montra, era uma coisa que eu nunca tinha visto, e eu estava a passar com os meus colegas, íamos para uma reunião, íamos para uma igreja, e passámos e os meus olhos ficaram assim, esbugalhados, não é? Utilizando aqui uma expressão bem portuguesa do interior, abertos com aquela situação. Eu estava em choque, não estava à espera, então... Mas assim que olhámos, seguimos o caminho. Não íamos ficar ali a nos deleitar, ou olhar para aquilo, ou deixar que o nosso líbido se levantasse, ou que a tentação nos batesse à porta. Então muitas vezes temos que passar pelo caminho dos pecadores. Às vezes temos que passar, saímos do emprego, encontramos alguns colegas, alguns de nós que tivemos uma vida mais ativa no pecado antes de conhecermos o Senhor, e eles vêm-nos chamar, estão à porta de uma taberna, agora não que estão fechadas, mas estão à porta de um pub, de um local, ali a beber, já alcoolizados, com conversas que não convêm, e nós temos que passar por lá, e talvez até nos chamam, olha, vem aqui, vem beber alguma coisa connosco, não é? Mas nós temos que passar pelo caminho. Mas feliz é aquele que não se detém nesse caminho, que não para no caminho. Então há 3 níveis. Primeiro, não seguir o conselho dos ímpios. Segundo, não parar no caminho dos pecadores. E o terceiro, não se assentar na roda dos escarnecedores. E aqui os escarnecedores, faz lembrar-me uma história que me aconteceu há uns anos atrás, quando eu trabalhava numa rádio local durante alguns anos, e tínhamos vários colegas que era normal, depois de um evento especial, por exemplo, um evento esportivo em que nós estávamos a fazer cobertura jornalística, íamos e nos sentávamos para comer algum petisco e beber alguma bebida fresca, na altura principalmente do verão. E chegava um momento em que, normalmente, eles conheciam a minha fé, conheciam a minha postura, e alguns deles começavam a blasfemar de Deus. Umas anedotas em que metia Jesus Cristo ou que metia Deus. E a primeira reação que eu tinha logo é assim, meus amigos, se vocês vão continuar por esse caminho, eu vou-me embora. E as primeiras vezes eles começavam por esse caminho e eu levantava-me, pagava a minha conta e ia-me embora. Eles então vais-te embora, e começavam a injuriar, não é? Etc. Os escarnecedores, a escarnecer de mim, da minha fé, é isto, é aquilo, chamavam mais nomes. E é interessante que, passado algumas vezes, nós, no final do trabalho, sentávamos novamente para beber alguma coisa fresca. E alguém se lembrava, tenho aqui uma piada, mas o Josué está aqui connosco e eu não vou contar por respeito a ele. Mas foi preciso marcar uma posição. E nós, como cristãos, temos que marcar uma posição. Eu temo é que nos nossos dias existem novas praças, novas mesas de café, que não são reais e físicas. Parece que às vezes é mais fácil nós nos controlarmos, mas passam a ser mesas virtuais, onde muitos cristãos se têm sentado e têm entrado pelo caminho do escarnecimento. Escarnecer uns dos outros, às vezes até as próprias igrejas, e pior ainda quando entram em lugares de criticar abertamente, com palavras que não convêm a um santo, alguém que foi comprado por um alto e precioso preço. Então o meu conselho é o conselho do Salmo 1. Cuidado, não vamos seguir o conselho dos ímpios. Cuidado, não vamos parar no caminho dos pecadores. E muito cuidado, não nos assentemos na roda dos escarnecedores. Mas pelo contrário, o que é que nós temos que fazer? Verso 2. Antes, em vez de seguir o conselho, em vez de parar no caminho dos pecadores, em vez de assentar na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E é isso que nós precisamos, meditar na lei do Senhor. Meditar na sua palavra. A sua palavra é a raiz que nos segura nas tempestades. A sua palavra é o alicerce da nossa fé. A sua palavra é o cajado que nos segura quando passamos pela vereda estreita do vale da sombra da morte. É o seu cajado que nos segura, é a sua vara que nos mantém no caminho.
Temos o nosso prazer está na lei do Senhor e meditar dela de dia e de noite. Quantas vezes eu dou por mim, eu já tinha pensado em ler o Salmo e partilhar o Salmo 1, é um salmo que tinha que ser partilhado, daqueles obrigatórios, mas estava a aguardar alguma situação que acontecesse. E esta manhã, esta madrugada, quando acordei, de manhã estava a pensar e o Salmo 1 veio outra vez à minha mente. Veio à minha mente porque tenho visto, infelizmente, amigos e irmãos que têm decaído, têm esquecido deste conselho tão bom. Então, deixo-vos esse conselho. Vamos ter o nosso prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Porquê? Há bênção, há promessa. Pois ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. A diferença entre o homem que teme a Deus e o ímpio é que Deus nos abençoa. Nós contamos com a sua assistência, com a sua ajuda, com a prosperidade de Deus. E prosperidade fala coisas que verdadeiramente são bem-sucedidas, intenções, projetos bem-sucedidos, vidas bem-sucedidas. Não fala apenas de dinheiro, as pessoas que ligam sempre prosperidade a uma pessoa próspera financeiramente. Não, mas próspera em todos os aspectos. Em aspectos familiares, os seus filhos, de uma pessoa que não anda segundo os conselhos dos ímpios, de uma pessoa que não se detém no caminho dos pecadores, de uma pessoa que não se assenta na roda dos escarnecedores, os seus filhos, e temos falado muito sobre os filhos, eles veem as suas atitudes e os seus filhos vão ser prósperos. Eles vão querer imitar os seus pais, porque aquilo que eles veem em nós, eles vão fazer. E se nós temos o hábito de nos sentarmos numa mesa de escarnecedores, com piadas impróprias, com conversas maliciosas, vai ser o preço também. Ou melhor, o desejo também, e um preço que temos que pagar, porque os nossos filhos seguirão esses passos. Então, prosperidade também na família, prosperidade também na nossa descendência, prosperidade. Em contrário, em contraste, não é assim os ímpios. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então a grande diferença é que se o varão que teme a Deus se detém no caminho dos pecadores e se senta na roda dos escarnecedores, ele deixa de ser justo, porque entra numa atitude pecaminosa, de pecado, de falhar, de iniquidade. Mas o ímpio não consegue estar numa mesa santa, não consegue, e por isso às vezes nós temos tantos choques com alguns amigos e familiares que verdadeiramente vivem no pecado, e quando nós então começamos a falar de coisas santas, eles não conseguem estar. Porquê? Porque a sua própria consciência os acusa, e o inimigo que o está a manobrar, tal qual marionetas, tal qual fantoches nas suas mãos, ele faz levantar uma ira dentro deles e não querem ouvir essas conversações. Então, infelizmente, esses ímpios, eles não vão subsistir no juízo, ou seja, eles não vão ser aprovados no dia do juízo. Eles serão separados para a separação eterna, para a morte eterna. E os pecadores não vão estar na congregação dos justos. Um dia, quando o Senhor nos congregar, um dia deste Jesus vem nos buscar, aqueles que praticam o pecado, aqueles que praticam iniquidade, eles não estarão nesta congregação dos justos, neste céu de deleito que o Senhor tem preparado para nós, de santidade, de perfeição. Então há um caminho. Há um preço também a pagar, mas é fácil pagar o preço quando nós temos prazer na lei do Senhor e quando aplicamos a sua lei e meditamos nela de dia e de noite. Por fim, verso 6, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece, não é por aquilo que nós aparentemente queremos mostrar, ou que queremos revelar, ou aquilo que queremos apenas mostrar, ou aquilo que falamos, mas Deus conhece quem nós somos. Deus conhece o nosso íntimo do nosso ser. Deus conhece o nosso coração, e Deus sonda os corações. Então Deus conhece o caminho dos justos. Nós possamos seguir este caminho para a bênção nossa, prosperidade nossa, bênção dos nossos descendentes, filhos e daqueles que dependem de nós. E vai ser tão bom. Um dia quando estaremos todos na congregação dos justos. E esta é a nossa maravilhosa esperança. Não posso terminar sem deixar uma mensagem àqueles que pararam no caminho dos pecadores, por causa da vida, por causa do trabalho, por causa de se terem afastado, e àqueles que já se assentaram na roda dos escarnecedores.
há tempo para te arrependeres. O Senhor ainda não veio, o Espírito Santo contende contigo nesta hora. Volta para Deus, volta para a palavra, tem prazer, descobre o prazer de meditar na lei do Senhor e aplicá-la ao teu caminho e aplicá-la ao teu coração. Fala agora mesmo com Deus e diz: Deus, eu falhei, eu caí, eu errei, eu sentei-me na roda dos escarnecedores, eu deti-me no caminho dos pecadores, Senhor, e tornei-me como eles. Perdoa-me, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu aceito o sacrifício de Jesus, o preço que foi pago dos meus pecados. E eu me arrependo no nome de Jesus Cristo. Se fizeres esta oração, voltas a estar neste caminho abençoador que Deus tem para a bênção das nossas vidas e das nossas famílias. Que Deus vos abençoe. Este foi o Salmo número 1.